Olá, Cira Lima, prazer em falar com você. Boa tarde a você, a Marcelo Bonfá, a Vitor também. Prazer falar com vocês. Cumprimentar o diretor da rádio, Emanuel Menezes, agradecer a oportunidade, cumprimentar a prefeita da cidade, Sheila Lemos, o vice, doutor Alain, todos os vereadores e cumprimentar principalmente ao público que nos acompanha pelo jornal Band News da Band Conquista 99.1 FM. Você pegou logo pesado, hein, Sheila? Veio logo no estômago. Bom, mas deixa eu falar. Eu diria que o grupo político que nós pertencemos, que eu diria começou em 2007, o meu primeiro governo, se ampliou muito. Hoje, graças a Deus, temos muitos aliados, eu acho que todos eles muito bem posicionados, porque todo mundo cresce no grupo. E aí nós temos, como se diz, um bom problema. Qual é o bom problema? 26 está na porta, está chegando, vamos montar uma chapa seguramente competitiva. O governador Jerônimo é candidato à reeleição e o ex-governador Rui Costa, atual ministro da Casa Civil, ficou, como eu fiquei também, acabou virando uma marca do grupo, e o governador fica até o final, cumpre os 8 anos que o povo lhe deu através das urnas, através do voto. Agora, como aconteceu comigo, o Rui pleiteia uma vaga do Senado. Então, o bom problema é que tem Rui pleiteando, eu pleiteando, respondendo diretamente a sua pergunta. Sou candidato em 2026, porque quero continuar contribuindo com a Bahia, com Conquista, com o Brasil. Tenho muita fé que o presidente Lula, que está num viés de alta agora, está realmente, eu diria assim, em um dos melhores momentos, deve se reeleger, apesar de que a eleição é uma caixa de surpresa. Jerônimo também. E nós temos também o senador Ângelo Coronel do PSD, que também pleiteia continuar como senador. Então, 3 nomes, 2 vagas. Como dizia meu amigo, você já deve ter ouvido eu falar isso, a arte é não matar o boi e nem deixar o freguês sem carne. Mas eu tenho muita segurança, Sheila, Vitor e Bonfá, que nós vamos resolver isso. Por quê? Porque o grupo não tem dono. Óbvio que eu sou uma liderança que iniciei, mas Otto Alencar também é, Lides também é. Temos gente de vários partidos, Carleto também é, o PCdoB, todos os partidos que nos acompanham. Essa discussão será feita e eu tenho a impressão que todo mundo está muito bem no grupo. Todos os partidos cresce o número de deputados federais, estaduais, número de prefeitos. Então, eu sei que a torcida da oposição é que a gente rache, mas é melhor preparar para enfrentar o grupo unido, que eu tenho convicção, e aí estou usando toda a minha habilidade, meu jeito de ser, para construir uma chapa forte, eleger Jerônimo, Lula, os 2 senadores e aumentar nossa bancada de federal e estadual. Primeiro é um prazer falar com você, Vitor. Não sabia que você estava aí, achei que você estava em Salvador. Mas, de qualquer forma, nosso prazo é dezembro, janeiro. Até abril tem que estar tudo organizado, quem vai ser candidato sai de governo, sai de função. E a minha combinação com os partidos aliados é que a gente converse dezembro, janeiro, para deixar rodar esse ano. Acho que esse ano é um ano de entregas federais e estaduais e está todo mundo com a cabeça nas realizações, até porque o reconhecimento da população vem em função das entregas. Eu não vi essa entrevista de Rui, até vi seu comentário, mas não é pesquisa, minha opinião. Eu, se fosse por pesquisa, não seria candidato. Rui, se fosse por pesquisa, não seria candidato.
Jerônimo, se fosse por pesquisa, não seria candidato. A pesquisa sempre é uma fotografia do momento. É importante, você vê a tendência da pesquisa e vê a linha que você está seguindo. Então, para mim, é o grupo, evidente, os presidentes de partido, o governador, o ministro, eu, que vamos sentar, reunir, debater com todos os partidos, mas esse critério, na minha opinião, não é absoluto, porque eu tinha 2% e ganhei a eleição, o Rui igual e o Jerônimo igual. Então, não é bem por aí. Eu acho que o que a gente tem que preservar é a unidade do grupo. Esse grupo conquistou 5 vitórias consecutivas. Eu rezo e peço que o povo baiano reconheça o trabalho feito nesses 20 anos, até 2006, e nos dê a chance de continuar, assim como ao presidente Lula, que eu aproveito para responder sua pergunta falando de Lula. Há 3 meses atrás, vários comentaristas da imprensa diziam: Lula está morto, Lula está morto, Lula está morto. 3 meses, 4, 5 meses depois, voltando dessa viagem exitosa, fulgurante, brilhante que ele fez no encontro com o presidente americano de 45 minutos, todo mundo diz: não, ele é vamos dizer, o potencial favorito. Então eu já vivi isso em 2005. Em 2005 eu era o articulador político de Lula, a crise da CPI do Mensalão, e todo mundo dizia: tá morto. Quando virou de 2005 para 2006, vai ganhar no primeiro turno. Eu vim para Bahia, voltei para Bahia, porque eu estava como ministro dele, ganhei a eleição e ele ganhou no segundo turno, mas ganhou a eleição. Então, eu acho que apressado come cru. Tem muita gente cantando para lá e para cá, eu sei. Por exemplo, a oposição botou todas as fichas nessa pretensa guerra Brasil-Estados Unidos. O presidente foi lá na Assembleia Geral da ONU, falou com o Trump disse que rolou um clima, as equipes se reuniram, prepararam o encontro dos dois e o presidente Trump sai da reunião dizendo que adorou a reunião, o presidente Lula também, e o presidente Trump, que também vai fazer 80 anos, disse: ele está com muito vigor, como quem diz, ele está preparado para ser presidente mais uma vez. Aí o pastel de vento da oposição se revelou. Aquela pataquada toda daquele deputado que não aparece, o deputado home office, é um correspondente da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, micou. Então, eu acho, Vitor, que nós vamos resolver. Nós temos um patrimônio político acumulado muito importante para todos os partidos, e eu creio que a gente terá a sabedoria, a compreensão, a maturidade de montar uma chapa que seja mais competitiva, sem deixar ninguém insatisfeito. Olha, essa questão, Marcelo, não é uma varia de condão que vai resolver. Eu confesso sinceramente, sem fazer uma análise leviana e precipitada da ação do Rio, mas uma ação onde morrem 110, 120 pessoas, entre policiais, entre moradores e entre bandidos, eu não acho que pode ser considerado uma operação exitosa. Fizeram um terreno de batalha no Rio de Janeiro. Eu confesso que eu prefiro operações como a que foi feita pela Polícia Federal, em combinação com a Polícia Militar e a Inteligência do Estado de São Paulo e mais 9 estados, que deu um tiro importante no PCC. Desmontou aquilo que é mais importante de desmontar do crime organizado e do banditismo, que viraram um estado dentro do estado, mandando em territórios. Hoje já se estima que 20% da população brasileira vive em territórios
onde o mando de campo é do crime, da milícia, do crime organizado. Isso é inadmissível. Mas eu prefiro as ações de inteligência que demoram mais para ser preparadas, como foi aquela operação contra o PCC, e que deu um tiro naquilo que é mais importante, no cofre do banditismo. E aí foi descoberto e revelado que mesmo no centro financeiro de São Paulo, e eu não vou generalizar, evidentemente, mas algumas das chamadas fintechs, que são bancos virtuais, serviam de lavagem de dinheiro para o dinheiro do crime organizado, usando inclusive algo muito popular no Brasil, que é o Pix. Ali foram bilhões de reais que foram bloqueados, foram muitas buscas e apreensão e muitas prisões. Aí eu venho para a Bahia e parabenizo a operação que foi feita aqui, que foi a Operação Primos. Demora a fazer? Demora. Mas na Operação Primos, que foi feita em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Civil da Bahia, nós estouramos um esquema que já bloqueou 6 bilhões e 500 milhões de reais. Se o crime organizado existe, ele existe em função do dinheiro que ele consegue com a venda de droga, de arma e com banditismo. Então nós temos que focar não numa operação de guerra, com todo carinho e respeito aos policiais militares que ofereceram suas vidas na defesa da sociedade pacífica e organizada. Mas eu não sei se o caminho é esse. Eu acho melhor seguir a rota da PEC da segurança apresentada pelo governo. A PEC Nós temos que combinar a inteligência dos 26 estados do Distrito Federal, da Polícia Federal, da Polinter, porque o crime organizado hoje é transnacional. Eu vou deixar uma pergunta aqui. Sim. Nessa operação foram presas ou capturadas não sei quantas metralhadoras. Metralhadora não se faz no fundo de quintal. Maconha você pode plantar em qualquer lugar. Cocaína você pode produzir no meio da floresta num laboratório. Mas metralhadora, equipamento de guerra, como o crime organizado usa, sai de fábricas. Me pergunto por que hoje tem rastreamento de carne de boi, de carne de frango, do alimento que é vendido para o exterior, e por que não tem rastreamento de arma? E quem erra aí, senador? Por que é que não se bota rastreamento? Porque quando o cara roubasse um paiol, a gente sabia para onde estava indo aquela arma. A polícia poderia ter o código criptografado e saber onde é que tem. Alguém vai dizer, mas o cara desarma a arma e tira o chip. Ok, estamos dificultando a vida do marginal. Agora, quem é contra isso? Não sei. Alguns dizem que é a indústria bélica. Mas fica a pergunta aqui no ar. Nós temos que estourar o bolso do crime organizado. Temos que estourar o caminho das armas. Porque sem armas ele não enfrentaria como enfrentaram os policiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Que eu não sei quanto que foi preparada aquela ação, mas quando eu digo que não dá para dizer que foi uma vitória, porque 120 mortos, mais do que no Carandiru, na minha opinião, é um problema, é uma imagem horrível. Deus queira que a maioria dos mortos tenha sido de bandidos, apesar de eu ser contra a pena de morte. Mas se o cara matou alguém e a polícia foi atrás, no confronto morreu do lado de lá, melhor que morra do lado de lá do que morra do lado de cá do policial que está oferecendo sua vida para nos defender. Então, eu acho que não dá para fazer politicagem nessa hora. Eu vejo na Bahia e no Brasil, todo mundo tem a saída. Tá um horror a segurança, tá ruim a segurança. Precisamos melhorar. Essa operação Primos que foi feita na Bahia é um exemplo de operação para estourar o tráfico de droga, de arma e o crime organizado. A operação contra o PCC é outra. Esse embate físico que foi feito no Rio, eu não sei se esse é o melhor caminho, porque o bandido atua num bairro. No bairro mora gente séria,
que sai 5 da manhã para trabalhar. Então eu não vou defender bandido, mas eu quero proteger a população. Numa operação dessa, seguramente morreu pai e mãe de família, jovem, que não tinha culpa no cartório. Pois é, porque hoje os caras operam com drone, com arma, os caras entram em conta bancária, os caras tinham conta bancária nessas fintech da Faria Lima. Então, o ditado popular diz que a parte do corpo que mais dói é o bolso. Nós temos que bater no bolso do crime organizado, cortar o alimento financeiro, aí eles vão morrer. Essa que é a questão. Para isso precisa de inteligência. Agora à tarde o ministro Rui Costa da Casa Civil, o ministro Lewandowski, estão se deslocando e terão uma reunião 4 horas da tarde, pela informação que eu tenho e lhe passo em primeira mão. Agora pela manhã o presidente Lula, apesar das 24 horas de viagem, já se debruçou a manhã inteira numa reunião com a Polícia Federal, o ministro da Messias da AGU, o ministro Rui Costa, ministro Lewandowski, acho que o ministro Sidônio, analisando a situação. E vou repetir, quem quiser tirar fatura política num drama como esse que aconteceu no Rio, está no caminho errado. Nós temos é que dar as mãos, governo federal, estadual, municipal, e entender que essa questão é mundial. Tem governo do PT que sofre com segurança, tem governo de outros partidos que sofrem com segurança. Então fica o cara no ar-condicionado, gravando para a rede. Olha que absurdo, que absurdo. Então não é por aí. Senador, eu acho que a gente tem que baixar a bola e ter seriedade. Bom, primeiro eu quero lhe dizer que o que aconteceu na concessão da 116.324 é um exemplo que essa coisa de dizer tudo que é público é ruim, tudo que é privado é bom, é uma mentira. Esse é um exemplo. Fizemos o caminho da concessão, da privatização. O concessionário, na época, mergulhou no preço para ganhar a licitação, ganhou a licitação com preço irreal e está aí o resultado. Nós não vimos a qualidade que é a expectativa de quem paga um pedágio de ter. Eu não sou contra pedágio, que é melhor pagar um pedágio e rodar tranquilo do que ter uma morte por conta de um buraco na pista, por conta de um problema na pista. Tivemos que suspender essa licitação, rompemos, foi um custo alto para o governo federal e agora realmente estamos sofrendo no aguardo da licitação. O ministro Renan Filho é um cara super trabalhador, super rápido nas suas coisas, mas é claro que para montar uma licitação desse tamanho não é em 15 dias, em 20 dias. Então, estamos pagando um preço de uma licitação que foi feita pelo menor preço, e se fizer diferente o pessoal diz que alguém está roubando, e o menor preço deu no pior serviço. Mas, Vitor, eu tenho certeza que o mais rápido possível o ministro Renan tem que fazer, e estamos cobrando, tanto eu, quanto o Rui, quanto a bancada federal do PT, estamos cobrando que o investimento federal faça frente a esse drama. A 324 é uma vergonha. Ali eu reconheço que o terreno Massapê é complicado, mas não dá para deixar a principal via rodoviária da Bahia entre Feira e Salvador naquela condição. Vou trabalhar e estou trabalhando para que a gente consiga dar uma resposta objetiva para vocês. Olha, eu posso dizer que foi feita uma nova licitação em setembro do ano passado. Foi ganha um consórcio novo de novas empresas, porque a empresa que estava responsável pela obra não conseguiu responder às nossas necessidades. A obra hoje está com recurso do PAC e o prazo de entrega previsto no contrato é fevereiro de 2027. Mas o governador Jerônimo tem apertado os parafusos, tem cobrado insistentemente das empreiteiras para que a gente possa entregar isso ainda no segundo semestre de 2026.
É uma obra fundamental. Eu diria que ela vai dar o abastecimento, a regularidade do abastecimento de água, pelo menos por mais 30 anos, além de abastecer também Tremedal e Belo Campo, além de Conquista, que é a nossa terceira maior cidade, terceiro maior município. E eu gostaria de falar com, vamos dizer, o nosso histórico de ter entregue o novo aeroporto de Vitória da Conquista. Parecia impossível, como a ponte Salvador-Itaparica, porque nem todo mundo acredita em obra do tamanho que a população merece. A ponte está atrasada, tá, mas finalmente superamos tudo. Ano que vem o pessoal já vai ver os primeiros pilares saindo, e se não houver nada de impasse, 2030, 2031, nós teremos uma ponte de 12 quilômetros, de maior extensão do Brasil, ajudando a viabilidade do desenvolvimento e também da questão da ligação entre os municípios. Então eu não tenho dúvida que agora estamos na linha final. 2027 de fevereiro é o prazo limite e estamos tentando trazer para o segundo semestre de 2026, que Conquista merece, como mereceu o novo aeroporto de Conquista, que eu acho que virou quase que um símbolo, assim como o saneamento que eu fiz na minha época, e eu sei que é dos saneamentos de melhor qualidade hoje no Brasil. Olha, com certeza eu posso fazer esse pedido e cobrar. Como você falou, Conquista merece muito mais. Vocês são a referência do Sudoeste Baiano, são a referência, inclusive, econômica de toda essa região. E eu quero lembrar que o primeiro anel viário, eu ainda estava como deputado federal e batalhei muito ao lado do ex-querido prefeito Guilherme Menezes e conseguimos fazer o anel viário que atendeu aquela época. Hoje, na verdade, Vitória da Conquista já precisaria de um segundo anel viário com um diâmetro maior para desafogar esse tráfego que passa por aí. Perfeito. E é claro que os viadutos que você se referiu. Eu me comprometo de continuar trabalhando junto com o ministro Rui, junto com os deputados. Eu acho que essa questão está acima da questão partidária, que é o benefício da população como um todo. É óbvio que a prefeita tem que estar nisso, independente se a prefeita é do meu lado ou do meu lado. Se ela está eleita, eu a respeito como eu quero ser respeitado quando eu fui governador. Então, a Bahia me conhece. Eu não fico em picuinha. Eu quero trabalhar e me relacionar com aquele que for o escolhido da população. Mas fica aqui meu compromisso de cobrar de Renan Filho para resolver esse problema que eu sei que é fundamental para a Vitória da Conquista. Olha, Vitor, é óbvio que a gente não quer perder aliado, mas eu não posso brigar com a vontade dos partidos. União Brasil se juntou com o Progressista, fizeram esse discurso de saída, apesar de que não abandonaram todos os cargos, tem muita gente ainda sentada nos cargos do governo federal, e eu sinceramente já disse ao presidente Lula, vamos enfrentar a realidade como ela se apresenta. E eu posso lhe garantir que tudo não é uniforme, não é que todo mundo saiu. Nós ainda contamos com alguns parlamentares que, a depender da matéria, acompanham o governo por entender que aquela matéria é importante para o Brasil ou para o seu estado. Nós já não contamos com a União Brasil na última eleição do presidente Lula. Então, do ponto de vista eleitoral, comparando 22 com 26, não muda muito, não muda nada. A União Brasil fez campanha contra no estado e na federação. O PL teve candidato aí na Bahia, também fez campanha contra ao nível estadual e federal. Então, quando eu olho para a comparação da disputa 22 e 26, eu diria que a gente vai entrar em campo com o mesmo tamanho que a gente tinha em 2022. Recebemos agora o PDT, retornou. Em 22, recebemos, no caso estadual, o MDB.
e foi extremamente importante. E, portanto, sinceramente, não é que eu queira, não. Eu prefiro juntar do que espalhar. Mas eu não posso impor a ninguém que fique ao meu lado se o cara quer ter caminho próprio. Mas, deixa eu lhe falar uma coisa. Se a caminhada do presidente Lula continuar nesse roteiro de melhorar seu desempenho, sua popularidade perante a população brasileira, esse movimento é de vai e volta. Você sabe que a política, como diz o outro, é como nuvem. Cada hora que você olha para o céu, o vento mexeu e o quadro é diferente. Então, eu prefiro ter paciência, tranquilidade e construir a caminhada do presidente Lula, de Jerônimo, e a nossa caminhada aí na Bahia. Deixa eu dar um abraço para você, aliás, abraço a todos os nossos amigos, a Guilherme, a Zé Raimundo, a Valdenor, a Fabrício, a Nena, que eu sempre faço questão de lembrar, saudade do torresmo, daquela comidinha boa. Deixa eu lhe dizer, todo mundo sabe que eu sou entusiasmado da renovação política. 22 eu paguei até um preço grande quando eu disse que eu não seria candidato a governador. Muita gente, mesmo do mesmo partido, me criticou. Você está entregando o jogo para o adversário? Eu falei, não tem por que entregar jogo para o adversário. Eu tenho uma vida dedicada ao PT, ao sindicalismo, à justiça social. Agora, nós não podemos ficar dependentes só de um ou outra pessoa. E fiz uma aposta, com a graça de Deus e com a confiança do povo baiano, conseguimos eleger Jerônimo Rodrigues e Geraldo Júnior, governador e vice. Aquela foi uma surpresa absoluta no Brasil inteiro, até porque o adversário era o ex-prefeito de Salvador, que tinha saído da prefeitura bem avaliado. Mas eu digo sempre, em política não tem prato feito. Você tem que topar se arriscar. Ganhar e perder faz parte da democracia. Então, Xandó, eu continuo na mesma batida, estimulando a juventude para que entre nas fileiras da política. A política tão mal falada, eu continuo dizendo que é a mais nobre das atividades humanas. Pela política boa, você faz melhorar a vida do município, do estado e da nação. Uma política ruim derruba tudo isso. Então, eu aplaudo todos aqueles da juventude, tenho estimulado isso dentro do PT, para que a gente faça essa renovação. Eu gosto de dizer que os cabelos brancos, ou a careca, porque tem gente que não tem cabelo branco porque tá careca, mas significa que houve uma caminhada mais longa. E na caminhada você tropeça, erra e acerta e ganha experiência. E eu acho que a inteligência da política é juntar essa experiência dos que caminharam mais tempo com a energia dos que estão chegando. Eu não tenho a energia de um jovem de 30, 40. Ele seguramente não tem a experiência que eu tenho aos 74. Apesar de que eu estou inteiro e reafirmo que sou candidato em 2026 à reeleição no Senado para representar a Bahia. Mas eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Juntar a energia nova com a experiência dos mais velhos. Olha, na minha opinião, sim. O presidente Lula ganhou em 2002 com José Alencar, um empresário mineiro extremamente importante, e em 2006 repetiu a chapa. Ele ganhou a eleição de 2022 com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que é um político com uma longa folha de serviços prestados a São Paulo e ao Brasil, e a menos que o próprio Geraldo Alckmin resolva enfrentar algum outro desafio no estado de São Paulo, eu entendo que a chapa deve se repetir. Quem comanda esse espetáculo não sou eu, é o presidente Lula, que é quem vai conduzir a montagem da chapa de 26. Mas os dois se dão muito bem. Eu acho que os dois se complementam com estilos diferentes e, portanto, eu acho que é uma dupla extremamente vitoriosa. Mas
daqui até abril, maio, aí o cenário político estará mais decidido e definido. Não, na Bahia ele sabe que o comando é de Jerônimo, dos ex-governadores, dos partidos aliados. Eu não creio que o Lula queira decidir pela Bahia. Poderia, mas ele mesmo diz, olha, a Bahia tem sua história, tem a sua característica, tem o seu sucesso do grupo político, então eu creio que ele deixará que nós aqui, sob a liderança do governador Jerônimo, decidamos. Se você me perguntar hoje, olha, o quadro, eu entendo que o quadro é a repetição da chapa vitoriosa. Estou falando no dia de hoje. Vamos ver o que acontece daqui até fevereiro, março, ano que vem, para a gente ver as acomodações necessárias. Se Deus quiser, já estou na última fase da recuperação, fiz uma cirurgia de tornozelo, mas já estou andando sem cadeira de roda, sem bengala, sem muleta, só com aquelas botas que você tira na hora de tomar banho, de dormir. Mas, segundo o fisioterapeuta e o cirurgião, a recuperação, estou com 75 dias da cirurgia, que foi 14 de agosto, está tudo indo bem, e não aposto no contrário não, que eu vou estar correndo o trecho e rápido em 2026. Nós agradecemos a entrevista com o senador Jacques Wagner, hoje falando aqui para todo o sudoeste baiano, norte de Minas Gerais, a grande vitória da conquista. Somos gratos por aceitar o convite da Band FM aqui, líder em audiência, senador.